apuração, o ministro Dias Toffoli, ele retirou o sigilo dos depoimentos de Daniel Worcaro, é o dono do Banco Master, também Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Essas oitivas foram colhidas antes da acariação entre os empresários, onde Costa e Worcaro divergiram, por exemplo, sobre a origem dos créditos falsos, calculados em 12,2 bilhões de reais, que o Master repassou ao BRB e causou todo esse prejuízo. Mais cedo, Toffoli afirmou que, caso a investigação volte à primeira instância, o que não foi feito até agora, não será anulado. Começar essa com o Bruno Musa, que tem acompanhado, os desdobramentos do caso Master, e agora com a retirada do sigilo, naturalmente as informações virão à tona das oitivas que foram realizadas. Bruno. Pois é, nada mais natural que a gente sequer deveria estar comentando isso, porque jamais deveria ter entrada como sigilo. Primeiro que também esse caso já deveria, sempre, desde o começo, estar na primeira instância da justiça comum. O caso do Master, a gente já abordou aqui inúmeras vezes, maior fraude da história do sistema bancário brasileiro. O FGC pagou por volta de 500, 600 mil, segundo dados de hoje, investidores, de um total de 1,6, 1,7 milhões a serem restituídos. E os tentáculos aparecem por todos os lados e cada vez são mais escabrosos, com, enfim, coisas que aparecem que deixam cada um de cabelo em pé. Uma delas foi a manutenção ou a retirada das informações públicas e colocada em sigilo. Só para finalizar aqui rapidamente, Caniato, nada como uma boa pressão da sociedade demandando o óbvio, a transparência, uma grande fraude que aconteceu. Você, Mota, o escândalo do Banco Master, as irregularidades que vêm sendo destacadas e agora um passo adiante nessa apuração, a retirada do sigilo e os depoimentos virão a público nas próximas horas, A nossa repórter, inclusive, que cobre Brasília, ela compartilhou uma informação aqui para o nosso time, para a nossa equipe, dizendo: vocês têm que baixar os arquivos porque são muito pesados. Ou seja, fico imaginando quantas horas de depoimento, daí tem aquela transcrição, então os arquivos são muito pesados. Muito em breve iremos divulgar o conteúdo dos depoimentos. Mota. Dá até medo baixar um arquivo como esse, Caniato? Eu não sei, pode dar problema no computador. É importante a gente apontar uma coisa aqui. Foi retirado o sigilo apenas dos depoimentos, porque o inquérito sobre o caso Master continua em segredo, aguardando manifestação da Procuradoria-Geral da República. Esse caso, esse escândalo, é como se fosse um buffet. Aquele buffet que você escolhe o prato, você vai lá e escolhe o que você quer. Tem feijoada, tem salada, tem camarão frito, tem vatapá. Você pode fatiar esse escândalo para examinar o aspecto que mais interessar. Eu acho uma das coisas mais curiosas é essa história de que o Banco Master recebeu créditos, ele teria comprado créditos originados por uma outra entidade, ele não teria pago por esses créditos e ele pegou esses créditos e vendeu para o BRB, que é um banco público. Aí você fica pensando, mas quantos crimes, se isso tudo é verdade, quantos crimes foram cometidos aqui? É até difícil de você entender, Você fica, caramba, mas não é possível, porque é uma coisa que é evidente que seria descoberto. Não tem como você não descobrir uma coisa dessas. E são 12 bilhões de reais, meus amigos. Bilhões! E aí, de bilhão em bilhão, daqui a pouco você chega em trilhão. Então, é uma expectativa que a gente tem. Eu não tenho nenhuma expectativa de que isso vai resultar em punição efetiva de ninguém. Não tenho nenhuma expectativa de que a justiça seja feita. Agora, isso parece, Caniato, com reality show, porque você fica na expectativa de qual vai ser a próxima cena, qual é a desculpa que vão inventar, qual vai ser a manobra jurídica, como é que eles vão fazer para escapar desse perigo imenso. Parece missão impossível, mas fiquem tranquilos.
porque alguma saída eles vão encontrar. Pois é, se é um reality show, quem será o próximo eliminado da casa? Quem será? Eu vou passar para o Luiz Felipe Dávila trazer as análises e reflexões em relação a esse caso, que poderá naturalmente revelar muitas coisas, mas também sobre a possibilidade de envio à primeira instância. Deixa eu só receber a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. Você, Dávila, o caso do Banco Master, um escândalo anunciado, né? O Dias Toffoli decidiu retirar o sigilo, liberou a divulgação dos depoimentos, mas há também a expectativa de envio desse caso para a primeira instância. E o ministro divulgou uma nota dizendo que sim, isso poderá acontecer, somente após a conclusão das investigações. Dávila. Candidato, somente num país imoral você tem sigilo sobre o maior escândalo financeiro do país. Isso não existe em nenhum país sério, nenhuma democracia avançada. Esse é o primeiro ponto. Não existe colocar sob sigilo nada que se refere ao maior escândalo do sistema financeiro. Segundo ponto, essa mudança de atitude só vem ocorrendo por causa da pressão da sociedade. Essa pressão precisa continuar da sociedade civil, do setor financeiro, da imprensa séria. Todos nós precisamos continuar a pressionar para que essas concessões sejam feitas e esse caso seja completamente desvendado. Esse escândalo que envolve gente graúda da política, gente do sistema financeiro e que nós temos de apurar não é apenas para punir culpados, é para resgatar a credibilidade do sistema financeiro brasileiro, que sempre gozou de enorme credibilidade internacional por sua seriedade, sua capacidade de fiscalização e regulação. E esta credibilidade está em jogo por causa dessa nuvem preta de sigilo que cerca esse caso. Pois é, agora deixa eu passar para o Musa, porque o Mota, ele relatou aqui uma parte do esquema, ou pelo menos as informações que vieram à tona, e o Mota fez o seguinte questionamento: quantos crimes foram cometidos nessa negociação, nesse fechamento de negócio entre as duas instituições? Já há, inclusive, viu, o Musa, muitos dos nossos editores já conseguiram levantar parte do conteúdo dos depoimentos, e há, inclusive, a indicação de que o Vorcaro e o ex-presidente do BRB se contradisseram sobre a origem dos papéis que foram vendidos pelo Master. Enfim, queria sua reflexão e análise a respeito do potencial do conteúdo desses depoimentos e o que já se sabia ou se desconfiava no mercado em relação a esses crimes que foram mencionados pelo Mota há pouco. Bom, eu espero que nesses depoimentos venha à tona o que já se sabe dos fatos, que realmente foi uma fraude gigantesca. Se olhar os principais jornais também, você já encontra eles falando que diretor do Banco Central pediu para o BRB comprar papéis do Banco Master, papéis esses que eram falsos, lastreados em créditos sequer podres, que não existiam. Inclusive, em depoimentos anteriores do Vorcaro, ele mencionou que jamais foi feito o pagamento desses créditos. Então, que não houve troca, houve ali, digamos, não houve pagamento, houve de fato uma troca onde o BRB arcaria em depositar os valores para salvar o Banco Master, que já estava com problemas de liquidez. O grande ponto aqui é o movimento circular do dinheiro que era captado pelo Master, era depositado em fundos da REAG, que foi a que sofreu aquela operação carbono oculto, de lavagem de dinheiro, inclusive do crime organizado. Esse dinheiro da REAG comprava empresas que estavam envolvidas no esquema por um valor maior do que ela de fato valia. Esse, entre aspas, vendedor dessa empresa que estava envolvida, pegava esse lucro, que não é lucro, que o fundo comprou a valor acima de mercado, e o dinheiro voltava para o Master e para o BRB, e esse dinheiro era o dinheiro que capitalizaria o Banco Master em última instância. Que, nesse caso, se os valores forem como de fato já estão sendo noticiados acima de 12 bilhões, o que o BRB pagou por esses créditos falsos do Master, quem em última instância tem que capitalizar o BRB
é o governo do Distrito Federal. E quem é o governo do Distrito Federal? Os pagadores de impostos lá. Ou seja, é a população sendo penalizada por uma grande fraude com tentáculos por todas as partes. Então, a tua pergunta rapidamente é: o que deve divulgar esses depoimentos? Espero que tudo isso que a gente já vem lendo nos últimos dias. Pois é, tem uma aspas aqui do Vorcaro, assim, o conteúdo é enorme, tá? Mas eu vou trazer uma fala dele nesse depoimento, nessa oitiva, abrindo aspas para Daniel Vorcaro. Na verdade, a gente anunciou que a gente faria vendas naquela ocasião de originadores de terceiros. A Tirreno, nem eu mesmo sabia naquela ocasião. Se eu não me engano, que existia o nome Tirreno. Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros. Carteiras originadas por terceiros e não mais de originação própria. Fecho aspas, fala de Daniel Vorcaro, tentando explicar quando foi questionado pelos policiais. Mota, quando a gente fala em necessidade de transparência, você acha que a partir da divulgação das oitivas pode ser um primeiro passo? Porque, como você bem destacou, o caso ainda segue em sigilo, né? 1 minuto. Eu não acredito nisso. A sofisticação desse escândalo está além da compreensão da maioria das pessoas. Eu tenho um amigo querido que mandou uma mensagem agora, quando eu falei do escândalo que é um buffet de comidas, ele disse, não, mas tomara que não tenha pizza nesse buffet. Claro que tem, a pizza é o final de tudo, é a sobremesa. Isso é um golpe, Caniato, é um golpe do tipo que os brasileiros sofrem todos os dias, né? Outro dia a minha esposa mandou uma coisa para o concerto, aí tentaram aplicar um golpe. O cara ligou e disse, olha, o motoboy vai aí levar uma peça e a senhora paga já paga o motoboy, e era um golpe desses de pegar o cartão da senha. Então esse que a gente está vendo no golpe do Banco Master é um golpe desse tipo que o brasileiro sofre todo dia. Eu tenho pouca esperança de que isso vai resultar em alguma coisa. Só para arrematar para fechar, Dávila, 30 segundos. Eu espero que meu amigo Mota esteja errado, que essa pressão da sociedade... Eu também. Porque é muito importante apurar um caso que corrói a credibilidade do sistema financeiro, que, como eu disse, é um sistema financeiro que gozava de enorme credibilidade internacional. Nós não podemos deixar isso acontecer por causa de muito envolvimento de gente graúda neste enorme golpe do Banco Master.